Olá pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais um bate-bola aqui no Facebook e no YouTube. Apresentação professor Elisânio e Juan Pablo. A partir de agora, vamos falar do futebol amador, destaque o Cruzeirão da Massa. Vamos falar também do Terrão. O Terrão teve o sorteio. Vamos falar também da Copa Regional lá da Lagoa do Serrote, que voltou. Futebol brasileiro, destaque Série A, Série B, Série C e Série D. Copa América, quinta-feira começa a Copa América e também a Eurocopa, vamos dar destaque à Eurocopa, o jogo sofrível da França, acabou agora o jogo da França e nós vamos falar dessa competição que já teve muitos jogos bons. Nosso programa acontece segunda e sexta-feira, sempre às 19 horas e tem o apoio do canal Ceará Flá 79, o canal BC de Futebol, o canal do Juan. Lembrando que às segundas-feiras a gente faz o programa um pouco mais cedo, porque tem treino de veteranos na Areninha a partir de 6h40, então a gente faz o programa mais cedo para que a gente possa também participar do treino. Já trazendo o destaque e boa noite inicial do Juan, boa noite Juan Pablo. Boa noite, e o meu destaque vai exclusivamente aqui para a Eurocopa, que acabou de começar, não, começou há alguns dias, que é sexta-feira que a gente não teve a chance de começar aqui, falando bate-bola, falar sobre, mas hoje estamos falando porque já tiveram muitos jogos, a Alemanha fazendo 5-1 na Escócia, que foi o primeiro jogo dessa Eurocopa que acontece na Alemanha, a Alemanha vai forte para buscar esse título em casa, acredito eu também, com o Toni Kroos no seu fim de carreira e também alguns jovens de ascensão como o Musiala, que já não é mais em ascensão, ele já é um jogadoraço, e o Wirtz, que teve uma temporada magnífica, além de outros craques, bem como o Fulkrug, que está aparecendo, e outros. Hoje também teve o jogo da França com a Áustria, a Espanha fez 3-0 na Croácia, coisa que deixou a Croácia como lanterna do grupo, no lugar da Albânia, que perdeu de apenas 2-1 para a Itália. A Inglaterra fez 1-0 na equipe da Sérvia, esses foram os principais jogos. Vamos falar muito de Eurocopa. Antes, o nosso programa ele é muita informação e pouca enrolação. Vamos começar falando de futebol amador. O Cruzeirão da Massa apenas treinando aqui na Areninha. E teve jogo treino. Teve jogo, né? Jogo intermunicipal, exatamente. Intermunicipal, município de Santana, município de Miraíma. O Cruzeirão da Massa jogou com o futebol de Miraíma. E foi 8-4 para o time da Miraíma, a galera do Cruzeiro apenas treinando, que já tem jogo, já tem mata-mata, né? O Cruzeiro visando as competições do Terrão e as competições do segundo semestre. E o Juan vai atualizar os jogos, né? Teve o sorteio começando dia 29. Dia 29, passa esse final de semana, no outro sábado, o jogo, o Cruzeiro joga dia 30 e o Juan vai trazer os 8 confrontos do Terrão, a data e os confrontos que teve o sorteio ontem lá no Estilo Bar. E vamos ter no dia 29, o PSV da Lagoa do Serrote contra o Bahia Esporte Clube. No dia 30, o Cruzeiro do Barro Preto contra o São Gonçalo de Mutambeiras. No dia 6 de julho já a gente vai ter o Real Madrid das Pedras de Fogo contra o Fortaleza de Canafichla. Dia 7, o Santos do Curral Grande contra o Dourado. Não, dia 7 é folga. No dia 13 a gente vai ter o Santos do Curral Grande contra o Dourado. No dia 14, o Arca da Aliança contra o Cearazinho do Riacho Verde. No dia 20, Real dos Paus Brancos contra o Cruzeiro de Umburanas. Dia 21, Juventude de Alvação contra o Português de Águas Belas. E no dia 27, o Salgadinho contra o São Paulo da Baixa Fria. Certamente a gente vamos ter grandes jogos nesse terrão. Lembrando que o campeão do Farizão já foi decidido. E também já temos que o campeão do segundo quadro do Farizão, do Terrão, vai pegar o Grêmio da Bahia e o campeão do Terrão, primeiro quadro, vai pegar o Arsenal da Sede. É na Recopa, né? Vamos ver se vai ter essa Recopa e a gente vai acompanhar o Terrão. Não sei se quando passar dessa fase, se vai ter outro sorteio ou se já é chaveamento. Eu não fui informado, tá certo? Nos próximos programas a gente atualiza, mandar um abraço para todos os dirigentes, os torcedores, os jogadores do Cruzeirão da Massa, como eu falei, o Cruzeiro treinando, né? Treinando, visando esse jogo do dia 29, o Cruzeiro que vai com força total, quem sabe para chegar na final dessa competição, e vem aí a partir de agosto, Juan, o campeonato, né? O primeiro campeonato aqui na Areninha, e o Juan vai trazer os times que já confirmaram presença. Pode ter atualização, mas o Juan vai trazer os times que já confirmaram presença. Amigos do Kiko, Teto Solar, Split Car, Frescurinha, amigos do DJ,
o Barcelona do Chinelo, Bom Jesus, Cruzeiro do Barro Preto do Elvis, CRD Futsal, Amigos do Ronaldo, Juventude de Alvaçã 1, o Barcelona da Nova Terra, o Aragão, Amigos do Murilo, Mulugu Miraíma, Córrego das Almas, o Bar do Ingá, Mulugu Santana, Santa Rita e o Alvaçã 2. Temos 2 Alvaçãs. E neste domingo, a partir das 12h30, a gente já teve o jogo, foi o São Paulo 0x0 com Copa Regional da Lagoa do Serrote. O São Paulo do São Bento jogou com o Real Madrid do Pedregal e o aspirante foi 0x0 e o principal 3x1 para o Real Madrid. Juanzinho, com isso, acho que foi o último jogo da primeira fase, agora vai ter sorteio, vai ter mata-mata também. Acredito que todos os times que participaram da primeira fase vão participar desse mata-mata. E vem aí, Juan, no próximo programa a gente vai trazer lá no Chinelo. No Chinelo vem aí mais uma Copa lá do meu amigo Kleber Carneiro. A gente vai atualizar, tá certo? Começou ontem também a Copa Zé Regino, começou sábado. A gente também vai sempre acompanhar essa competição. Então, futebol amador, a gente vai sempre estar falando aqui do terrão e dessas competições, né? Mandar um abraço para o ABC Ripardo, que é Relações Públicas, de todas as competições que nos ajuda no futebol amador. Vamos falar de Série A, Juan, Série A que a gente teve no meio de semana, na terça-feira, né? A gente teve uma rodada, a rodada número 8. A gente teve o empate do Corinthians 2x2 com o Atlético, o Juventude 1x1 com o Vitória, o Botafogo ganhou de 1x0 do Fluminense, do Clássico. O Atlético Mineiro fez 2x1 no Red Bull Bragantino. Na quinta, o Cruzeiro fez 2x1 no Cuiabá. O Atlético Paranaense fez 3x1 no Criciúma. O Flamengo 2x1 no Grêmio, um jogão de bola. O Internacional 0x0 com o São Paulo. O Bahia fez 1x0 no Fortaleza. E o Palmeiras fez 2x0 no Vasco. Esses foram os jogos, Juan, da rodada número 8. Mas neste final de semana a gente teve rodada número 9. Rodada número 9. E o Juan vai atualizar os resultados. Lembrando que falta apenas um jogo. É o jogo do Atlético Mineiro contra a equipe do Palmeiras. Recebe esse jogo que acontece 20 horas e 30 minutos, horário de Brasília. E o Juan vai atualizar os resultados do final de semana. O destaque foi justamente o clássico de São Paulo, 2x2, um clássico sensacional. E o Juan vai atualizar os resultados desse final de semana. O Grêmio, que não bastou perder para o Flamengo, no dia seguinte, uns dias depois perdeu para o Botafogo, também pelo placar 2x1. O Vasco fez 0x0 com o Cruzeiro. O Cuiabá 5x0 no Fortaleza. Se tem time mais imprevisível que o Cuiabá nesse campeonato, eu desconheço. O Criciúma 2x2 com a equipe do Bahia. O Vitória 2x1 no Internacional. Primeira vitória do Vitória na volta à Série A depois de muito tempo, foi na 9ª rodada. O Corinthians 2x2 com o São Paulo. Atlético Paranaense 1x1 com a equipe do Flamengo. O Fluminense perdeu 2x1 para o Atlético Goianiense, numa virada sensacional. Red Bull Bragantino 2x1. O Juventude, que estava querendo ganhar um gás, só que acabou perdendo esse jogo. Vou mandar um abraço para o meu amigo Hernando Santos. Como eu falei no início, né, vai ter a competição ali do Kleber Carneiro, lá no Juremal, né, lá na arena lá do Kleber. E com certeza o Hernando vai colocar um time. Quando o Hernando coloca, amigos do Hernando, é sempre um time bom, candidato a chegar nas finais. Então um abraço e boa sorte aí pro time, que com certeza meu amigo Hernando vai colocar. Ele que é torcedor do Flamengo, deve estar vibrando, né? O Flamengo está numa boa campanha, muitos desfalques, mas o Flamengo está se mantendo na frente. E ontem, com muita raça, né? Foi prejudicado pelo Daronco, mas mesmo assim o Flamengo conseguiu arrancou aquele empate na marra. E naquele momento o Flamengo segurava a liderança, né? Mas depois teve o jogo do Botafogo. O Botafogo é o líder com 19 pontos, o Flamengo é o segundo com 18, o Bahia é o terceiro com 18 também. E na próxima rodada tem Flamengo e Bahia, quinta-feira, no jogão de bola. Possivelmente daí sai o líder da próxima rodada. O Atlético Paranaense é o quarto e pega o Botafogo. Então os 4 primeiros colocados se enfrentam na próxima rodada. O São Paulo é o quinto, o Red Bull Bragantino é o sexto, o Palmeiras é o sétimo, ainda joga hoje. O Cruzeiro é o oitavo, o Atlético Mineiro é o nono, o Internacional é o 10º, Juventude 11º, o Fortaleza 12º, que trauletado o Fortaleza pegou ontem. O Atlético Goianiense é o 13º, o Cuiabá 14º, o Vasco na 15º, o Corinthians na 16ª. Então esses times estão fora da zona da degola. Dentro está o Grêmio com 2 jogos a menos, é o 17º, o Criciúma também com 2 jogos a menos é o 18º, o Fluminense, que situação do Fluminense. O campeão da América é o 19º e o Vitória é o 20º. O Vitória que teve a primeira vitória na competição. Mandar um abraço para o Ti Gerardo, para a Lidiane, para a Tia Maria, todos de casa também curtindo o bate-bola. A gente agradece ao nosso amigo que curte o bate-bola no Facebook e no YouTube. Quem acompanha o bate-bola no YouTube é o Dedé, presidente do Cruzeirão da Massa. Um abraço para ele. E a rodada, Juan, de número 10,
Como eu falei e repito, hoje ainda tem o jogo do Cruzeiro, aliás, do Palmeiras com o Galo Mineiro. Esse jogo é no campo do Atlético. E a gente tem a rodada número 10, Juan, começando dia 19 também, próxima quarta-feira, Botafogo recebendo o Atlético Paranaense. É o primeiro contra o quarto, Juan. Exatamente. E a gente também vai ter o Flamengo contra o Bahia, que vai ser o jogo que... Um desses dois jogos vai decidir o líder do campeonato. O Atlético Goianiense também vai jogar contra o Criciúma, São Paulo contra o Cuiabá, o Fortaleza, que vem tentando se encontrar no campeonato, ainda vai enfrentar uma equipe do Grêmio muito abatida, o Juventude com o Vasco, o Internacional com o Corinthians, o Cruzeiro com o Fluminense, o Vitória com o Atlético Mineiro e o Palmeiras com a equipe do Red Bull Bragantino. É a Série A do futebol brasileiro. A Série B, a gente teve a rodada também, que só, aliás, já está completa. Essa rodada está completa, a rodada número 10, o Ram vai trazer os resultados. O Goiás fez 1-1 com o Coritiba, o Sport 1-0 no Mirassol, o Brusque 1-0 no Ceará. E o que foi isso que aconteceu nesse jogo? O Botafogo de Ribeirão Preto 1-0 no Vila Nova. O Ituano perdeu de 5-3 para o Paysandu. O Paysandu que está fazendo muitos gols, mas está tomando muitos também. A Ponte Preta 1-0 no Novo Horizontino. O América Mineiro 2-1 no CRB, coisa que o Ceará não conseguiu fazer nessa temporada. E o que coloca o América na liderança provisória do campeonato, só que o Sport ainda joga. O Avaí 3-2 no Guarani. O Operário 1-0 no Santos, quinta derrota seguida, 5 vitórias e 5 derrotas, sendo que 4 delas foram seguidas e o Amazonas perdeu de 1-0 para a equipe da Chapecoense. Juanzinho, então o América é o líder. O Sport é um jogamento justamente contra o CRB, né? O Avaí é o segundo, o Sport é o terceiro e o Goiás é o quarto. Esse é o G4 da Série B. O Operário é o quinto, o Mirassol o sexto, o Santos na sétima colocação, o Coxa é o oitavo, o Ceará parece na nona colocação, caiu muito o Ceará, 15 pontos, está 3 pontos do G4, o Vila Nova é o décimo, o Novo Horizontino 11º, o Chapecoense 12º, Ponte 13º, o 14º é o Amazonas, o Paysandu é o 15º, o 16º é o Botafogo, dentro da zona da degola está o Bruscão, que ganhou do Ceará Sporting Clube, o Ceará não jogou absolutamente nada, o CRB é o 18º, o Ituano 19º, o Guarani é o 20º, a 11ª rodada começa hoje com Chapecoense e Operário, e o Ram vai atualizar o restante da rodada. O destaque, o Ceará Sporting Clube fecha a rodada de 20 contra o Sporting Clube do Recife na Arena Castelão. Chapecoense com o Operário, Guarani, com o Ituano, Novo Horizontino, com o Amazonas, o Paysandu com o CRB, o Santos com o Goiás, Botafogo com a Ponte Preta, Botafogo de Ribeirão Preto, o Brusque com o Avaí, Coritiba com o América Mineiro, Vila Nova com o Mirassol e o Ceará com o Sport. O Ceará que está tentando se reencontrar na competição depois de 2 derrotas, estava numa sequência de invencibilidade, mas acabou perdendo esses 2 jogos. E o que melhor para fazer isso do que diante de sua torcida na frente de um rival? Na rodada 9, a gente tem Série C. Série C no jogo atrasado da terceira rodada, que era o Sampaio Corrêa contra o Caxias. O Sampaio Corrêa acabou fazendo 2-1 na equipe de Caxias do Sul, coisa que tirou a Bolívia querida da lanterna. E a gente também teve os jogos da rodada 9, que foram o Caxias 0-0 com a Ferroviária, o Remo 1-0 no Ipiranga, Figueirense 2-0 no Confiança, São José perdeu 2-0 para o Londrina, o Atlético Clube, grande campanha, fez 3-1 no Ferroviário, Ferrinho que está voltando às suas origens, o CSA 1-1 com o Botafogo da Paraíba e o Aparecidense 2-1 no Tombense. Ok, Rô, então o Atlético retomou a liderança, é o líder, o Botafogo é o segundo, o São Bernardo é o terceiro, o Ferroviário é o quarto, o Volta Redonda é o quinto, a Ferroviária é a quarta, o quinto é o Volta Redonda, o sexto é o Londrina, o Figueirense é o sétimo, o Ipiranga é o oitavo, na zona da degola está o Sampaio Corrêa, lanterna, como o Juan lembrou, o CSA é o 18º, o 19º é o São José, e o Floresta ganhou, o Floresta ainda joga hoje na rodada. Hoje a gente tem para fechar a rodada número 9, a gente tem o Náutico contra o Floresta, jogo difícil para o Floresta, o ABC com Volta Redonda, o São Bernardo com o Sampaio Corrêa. E a rodada de número 4 tem jogo atrasado, esse jogo acontece dia 19. O Ferroviário joga com o São José, jogo atrasado. Então são os próximos jogos da Série B, da Série C do futebol brasileiro. A Série D, a gente terça-feira, a gente teve o Altos ganhando 2-0 do Maranhão e o Pouso Alegre empatando 1-1 com o Santo André. Na quinta a gente teve muitos jogos, na quarta a gente teve muitos jogos, Juan. Foi o Brasiliense perder de 3-1, ganhou de 3-1 do Iporá,
grande campanha e tem que subir esse ano. A Jacuipense 1x0 no Retrô. O craque 1x1. O Real Brasília, Santa Cruz de Natal perdeu 2x1 pro Atlético Cearense. Que eu achei que ia ser uma vergonha nessa Série C por causa do desempenho do Campeonato Cearense, mas está em terceiro no grupo. Manaus 4x1 no Trem. União Rondonópolis 1x0 no Anápolis. O Avenida 1x0 no Concórdia. Cianorte 1x1 no Barra. O Iguatu 1x0 no América de Natal. Grande vitória do Iguatu. Petrolina 1x1. 1x1 com a Esportiva. O Real Noroeste perdeu de 1x0 para o Nova Iguaçu. O River do Piauí perdeu de 3x1 para a equipe do Motoclube. A Inter de Limeira 2x2 com o Maringá. O Ipatinga perdeu de 3x0 para o Audax do Rio. O Audax que finalmente fez um jogo bom nessa temporada. O Águia de Marabá 0x0 para o Tocantinópolis. O Asa perdeu de 2x0 para o Itabaiano, que tem a melhor campanha da fase de grupo, se eu não me engano. O Campeonato do Tocantins 1x0 no misto. O Capital do Tocantins 1x0 no misto. Cascavel 0x0 com o Brasil de Pelotas. O Costa Rica 2x1 na equipe do Água Santa. O Ercílio Luz perdeu 2x1 para o Novo Hamburgo. Portuguesinha do Rio 1x1 com o Serra. O São José 6x0 na Patrocinense. Sergipe perdeu de 1x0 para Juazeirense. O Souza 3x2 na equipe do Maracanã. O Rio Branco 2x1 no Manaus. E na quinta, o Fluminense do Piauí 2x2 com o Cametal. Itabuna 1x1 com o Democrata. Princesa do Solimões 3x1 no Maitá. O 13 2x0 no Potiguar de Mossoró. No sábado, o Audax perdeu 2x1 para o Rio Noroeste. O Altos do Piauí 2x0 no Águia de Marabá. Patrocinense perdeu de 1x0 para o Internacional de Limeira. O Retrô 1x0 no Asa. A Esportiva 3x2 no Sergipe. Porto Velho 2x0 no Rio Branco do Acre. O Barra 1x1 com a Avenida. O Misto 1x0 no Iporá. Maracanã 2x1 no Santa Cruz de Natal. No domingo. Nova Iguaçu 1x1 com o Ipatinga. Santo André 1x0 no Costa Rica. Brasiliense 4x0 no Capital. O Anápolis 1x0 no Real Brasília. Atlético Cearense 2x0 na equipe do Souza. O Brasiliense perdeu de 1x0 para o Ercílio Luz. Não, Brasil de Pelotas. Perdeu de 1x0 para o Ercílio Luz. Cametá 3x2 no River do Piauí. Itabaiana 2x0 na Jacuipense. Juazeirense 2x0 no Petrolina. Motoclube 0x0 com o Fluminense do Piauí. O Novo Hamburgo 0x0 com o Cascavel. Potiguar de Mossoró empatou em 0x0 com a equipe do Iguatu. O Serra perdeu de 2x0 para o Itabuna. O Manaus 2x0 no São Raimundo de Roraima. Concórdia 2x0 no Cianorte. O Serra perdeu de 2x0 para o Craque 1x0 no União Rondonópolis. O América de Natal 1x1 com o 13. O Maringá 3x0 no São José. E o Maitá perdeu de 5x0. Palma na hora aí, tem que até faltou voz. Ronzinho, foi 2 rodadas da Série D, né? Muito próximos jogos um do outro, a gente atualizou tudo. A Série D, sensacional. A gente teve também uma festa de campeão no Maranhão. Sampaio Corrêa havia ganho o primeiro jogo do Maranhão 1x0 e ontem, fora de casa, aplicou 1x0. Então o MAC, aliás, o Sampaio Corrêa volta a ser campeão lá no Maranhão. E, Juan, a gente teve também o São Raimundo foi campeão da primeira fase e o Gás foi campeão da segunda fase. A gente teve a final do campeonato, um jogo único. O Gás ganhou 3x2. Então, lá em Roraima, o Gás é o campeão. Tá certo, Juanzinho? Futebol brasileiro sub-20. O Fortaleza, pela rodada 7, ganhou de 1x0 do Internacional. Rodada 8, o Santos 4x1 na equipe do Grêmio. E na rodada número 6, 2x2, Cruzeiro com o Internacional. Os jogos atrasados. O futebol sub-20 tem o Cruzeiro na liderança, o Santos é o segundo, o Flamengo é o terceiro, o Cearazinho de Açúcar é o quarto, Bahia é o quinto, boa campanha, o Grêmio é o sexto, o Atlético Paranaense é o sétimo e o Cuiabá fecha o G8 na 8ª colocação. Futebol feminino, o Juan vai atualizar os jogos valendo 2 jogos atrasados pela 10ª rodada e alguns jogos da rodada número 13, Juan. O Grêmio 1x0 no Cruzeiro. Atlético Mineiro perdeu 2x1 para o Avaí. O Flamengo, que não tem vergonha, perdeu para a equipe fortíssima do Real Brasília por 1x0. A Ferroviária 2x0 no Santos. O Avaí perdeu de 1x0 para o Internacional. Esses jogos atrasados da rodada 10, devido às catástrofes no Rio Grande do Sul. E o Grêmio 1x1 com o América Mineiro. Flamengo. E classificação, a gente tem o Corinthians em primeiro, para surpresa de 0 pessoas. Na segunda colocação, a Ferroviária. Aí, em seguida, São Paulo. Em terceiro, Palmeiras em quarto. Em quinto e sexto, a gente tem o Cruzeiro Bragantino. Em sétimo, o América Mineiro. E o Flamengo oitavo, que provavelmente perderá essa posição para o Grêmio, se não jogar outros jogos. Provavelmente vai perder essa posição para o Grêmio. O Grêmio tem alguns jogos atrasados, né, Juanzinho? O futebol cearense sub-20, exatamente, sub-20. A gente teve um jogo atrasado da rodada número 1,
o Itapipoca fazendo 2-0 no Terrimar. E a gente teve alguns jogos, não todos, mas alguns jogos da rodada número 3. Hoje é no pique, né? Hoje é no pique, muitas informações. Hoje, segunda-feira, a gente traz muitas informações do futebol cearense, do futebol brasileiro, do futebol mundial. O Rua vai atualizar o jogo da terceira rodada do futebol sub-20. E foram o Cariri perdendo de 1-0 pro Icasa, o Tiradentes perdendo de 2-1 pro Tirol, o Cearense, Clube Atlético, não sei, 1-1 com o São Gerardo, o Floresta 3-1 no Horizonte, o Alvinegro perdeu de 6-0 pro Santa Cruz do Ceará e o Calcaia perdeu de 5-1 pro Fortaleza. Brasil começou também a terceira divisão do futebol cearense, para saber os dois times que vão jogar a segunda, o Quixadá, o Terrimar, o Sport Limoeiro, o Aliança, o Crato, o Tianguá e o Itarema. E o Juan vai atualizar os jogos da primeira rodada. Primeira rodada, 3 jogos, né? Sempre vai folgar um. Então o Aliança folgou nessa rodada. Quem jogou, quem saiu na frente na terceirona cearense, Juan? O Crato perdendo de 2-1 pro Terrimar, o Sport Limoeiro 1-0 no Tianguá e o Quixadá 2-0 no Itarema. Próxima rodada a gente vai ter o Terrimar contra o Sport Limoeiro, o Tianguá contra o Quixadá e o Itarema contra a equipe do Aliança, que ainda não jogou. O Aliança vai fazer a sua estreia, né? Vai fazer a sua estreia justamente contra o Itarema. O Juanzinho, jogos amistosos. Na quarta-feira a gente teve jogo sofrível, rapaz. O jogo sofrível do Brasil, 1-1 contra os Estados Unidos, deixou os brasileiros de cabelo em pé, preocupados com a campanha brasileira nessa Copa América, que começa quinta-feira para o Brasil, começa segunda. Segunda-feira é a estreia do Brasil na Copa América. O Equador ganhou da Bolívia 3-1. E a gente teve, Juan, também mais uma rodada lá na Liga Profissional da Argentina, onde o Tajeres de Córdoba, Juan, é o líder. O Tajeres de Córdoba é o líder e o Juan vai atualizar todos os jogos da rodada número 5. O Atlético Tucumã 1-1 com o Defesa e Justiça, o Huracan 1-0 no Independente Rivadavia, União Santa Fé 2-1 no São Lourenço, o Boca Juniors 1-0 no Vélez Sársfield, Tajeres de Córdoba 2-1 no Platense, esse mesmo Tajeres que vai enfrentar o River Plate na Libertadores. O Lanús 2-0 no Racing Clube, News Old Boys perdeu 2-0 para o Instituto Tigre 1-1 com a equipe do Belgrano, o Sarmento Junín 2-0 no Estudiantes, Deportivo Riestra 2-0 no River Plate. Que fase! O Ginásio da Plata 2-1 no Barraca Central, Independiente 2-1 no Banfield, o Argentino Júnior 2-1 no Central Córdoba e o Godoy Cruz 1-1 com o Rosário Central. E eu falo isso porque na Argentina é difícil eles perderem para esses times de menor escalão. E o Boca aparece na 10ª colocação, então está muito ruim a situação dos grandes lá da Argentina. O Juanzinho destaca agora a Eurocopa. A Eurocopa começou na sexta-feira, no jogo de abertura. A Alemanha 5-1 na Escócia, no jogão de bola. Então teve jogos no sábado, no domingo, e hoje o Juan vai atualizar os resultados do sábado, Juan. A Hungria perdeu de 3-1 para a equipe da Suíça, a Espanha 3-0 na Croácia, e a Itália 2-1 na Albânia. No domingo, a Polônia perdeu 2-1 para a Holanda, com aquela sensação de que dava para ter buscado, mas se o jogo acabasse 4-1 para a Holanda, ninguém ia reclamar, ninguém ia falar nada. A Eslovênia 1-1 com a Dinamarca, a Sérvia perdeu de 1-0 para a Inglaterra, e hoje na Eurocopa a Romênia fez 3-0 na Ucrânia. Surpreendente, apesar de serem duas seleções meio... que a gente teve a zebra da competição até então, que foi a Bélgica, perdeu de 1-0 para a Eslováquia, que não é nem a Eslovênia do Obac, é a Eslováquia mesmo. E a Áustria perdeu de 1-0 para a equipe da França. Até aí, tudo certo. Juanzinho, então o jogo sofrível, destaque negativo nesse jogo da França foi o Mbappé, fraturou o nariz, está rolando aí nas redes sociais uma foto muito feia do Mbappé, me parece que ele fraturou o nariz, tá certo, Juanzinho? Então hoje era no pique, era mais informações, futebol europeu só está rolando a Eurocopa, e a gente vai ficar atento nessa semana, tem mais uma rodada da Série A do futebol brasileiro, a Série B começa mais uma rodada hoje, e a gente vai finalizar com o hino do Botafogo, o Botafogo que é o líder da competição, o Botafogo depois de
9 rodadas é o líder e a gente vai tocar o hino do Botafogo, o Botafogo que entra em campo contra o Atlético Paranaense e o Flamengo tem um jogão com o Bahia na próxima quinta-feira, tá certo? E nós vamos ficar sempre atualizando tudo que acontecer no terrão, também a competição do meu amigo Kleber Carneiro e também a competição aqui na Areninha, tá certo? A gente sempre vai trazer essas informações aqui no Bate-Bola. O bate-bola que acontece sempre às segundas e sextas-feiras, às 19 horas, e tem o apoio do canal Ceará Fala 79, do canal BC de Futebol, o canal do Juan, tá certo? Então, a gente agradece ao nosso amigo que curte bate-bola no Facebook, também no YouTube. Hoje foi no Pico, hoje só foi mais as informações pra gente atualizar tudo o que aconteceu no final de semana, e a gente vai trazer, se Deus quiser, na sexta-feira, tudo que aconteceu no meio de semana, e vamos projetar, principalmente a estreia do Brasil na Copa América. Um abraço, até sexta-feira com mais um bate-bola. Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910, herói em cada jogo, Botafogo, por isso é que tu és e hás de ser nosso imenso prazer, tradições, aos milhões tens também, tu és o glorioso, não podes perder pra ninguém. Noutros esportes tua fibra está presente, moldando as cores do Brasil de nossa gente. A estrada dos louros, um facho de luz, tua estrela solitária te conduz.